Conselho Nacional de Justiça faz o controle de diversos indicadores de litigiosidade para cada tribunal brasileiro. Entre eles estão os indicadores de julgamento. Eles têm sua parametrização definida pelo próprio Conselho, de modo a garantir a comparabilidade entre unidades judiciais, magistrados e tribunais. Os indicadores de julgamento são disponibilizados e avaliados em diferentes materiais de informação de acesso público. Por meio do relatório Justiça em Números e do módulo de produtividade mensal, são mensurados, entre outros, os indicadores de sentenças e decisões. Estes indicadores medem as quantidades de sentenças na primeira instância e de decisões colegiadas terminativas na segunda instância em processos de conhecimento criminais, processos de conhecimento não criminais, processos de execução extrajudicial e processos de execução judicial. Tais indicadores são aferidos tanto por jurisdição quanto por unidade judicial ou órgão julgador e por magistrado. O relatório Justiça em Números é publicado anualmente numa página do CNJ específica sobre o tema. Já os dados do módulo de produtividade mensal, como o próprio nome revela, são recolhidos mensalmente e podem ser conferidos no painel dinâmico Produtividade Mensal, disponibilizado pelo CNJ. O relatório das metas nacionais é outro item que utiliza as estatísticas de julgamento dos tribunais. Nele, as sentenças e acórdãos são contabilizados para o cálculo dos percentuais de cumprimento de cada uma das metas anuais de litigiosidade. É por meio do registro das sentenças e acordos nos autos processuais que se verifica a progressão do desempenho nas metas definidas pelo CNJ. Os dados relativos às metas são enviados mensalmente e o CNJ, ao final de cada ano, produz um relatório com os resultados de todo o judiciário brasileiro. Com os avanços na alimentação e utilização do DataJude, a base nacional de dados do Poder Judiciário, inúmeros outros relatórios públicos ou particulares poderão ser desenvolvidos com os dados de julgamento que são enviados pelos tribunais de todo o país. Daí a importância para que os dados de julgamento sejam corretamente lançados pelas unidades judiciais, já que eventuais erros podem prejudicar os relatórios estatísticos. Os registros de julgamentos, decisões e despachos devem seguir a tabela processual de movimentos do CNJ. Dentre os movimentos específicos de magistrados, há a hierarquia 193 Julgamento. São os registros dos movimentos dessa hierarquia que contabilizam os indicadores de sentenças e de acórdãos. Mas observe que, além dessa hierarquia, há também, dentro do ramo magistrados, as hierarquias 3, Decisão, e 11.009, Despacho. Os movimentos dessas duas outras não são contabilizados nos indicadores julgamentos, pois são atos que por si só, na maioria dos casos, não tendem a finalizar o processo. Em resumo, cada hierarquia é destinada às seguintes situações. Hierarquia 3, Decisão. Deve ser utilizada para atos pelos quais a magistrada ou magistrado resolve questões que surgem durante o processo, mas que não exigem o julgamento por meio de sentença. Essas questões, que precisam ser decididas no curso do processo, são denominadas de questões incidentes ou questões incidentais. São exemplos de decisões interlocutórias, a nomeação de determinado profissional como perito, a aceitação ou não de um parecer, intimação ou não de certa testemunha indicada pelas partes no curso do processo.
A hierarquia 11.009, despacho, deve ser utilizada somente para pronunciamentos da magistrada ou magistrado praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, que não se enquadram como decisão interlocutória ou como julgamento. Isso quer dizer que, nos despachos, o objetivo não é solucionar o processo, mas determinar medidas necessárias para o julgamento da ação em curso. Tratam-se, portanto, de meras movimentações administrativas, por exemplo, a citação de um réu, designação de audiência, determinação de intimação das partes e determinação de juntada de documentos, entre outros. Já a hierarquia 193, julgamento, deve ser utilizada na primeira instância para o registro das sentenças e na segunda instância para o registro das decisões colegiadas terminativas. De acordo com o CPC, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Isso significa que, por meio da sentença, o juiz decide a questão trazida ao seu conhecimento, pondo fim ao processo na primeira instância. Caso exista recurso ao tribunal, os desembargadores podem proferir um acórdão. Tanto a sentença quanto o acórdão marcam o fim do processo, ao menos na instância em que se encontra. Vale destacar que um julgamento pode ser com ou sem julgamento do mérito. Vamos ver alguns dos principais problemas de registros relacionados ao lançamento de julgamentos que distorcem os indicadores regidos pelo CNJ. O uso de movimentos de despacho ou decisão para lançamento de sentenças. Neste processo, a sentença foi inserida apenas como anexo do movimento de juntada de documento lançado pelo serventuário. Sem o devido lançamento do movimento de sentença pelo magistrado, o sistema é incapaz de detectar automaticamente que o processo já foi sentenciado. Neste outro processo, há um lançamento de despacho de mero expediente, mas ao se verificar o arquivo anexo, constata-se que se trata de sentença. É mais um caso que deixa de ser contabilizado nas estatísticas de julgamento. Lançamento de julgamento enquanto o processo está suspenso ou sobrestado. Outro problema no lançamento do julgamento é quando ele ocorre enquanto o processo ainda está em suspensão. Neste exemplo, foi de fato utilizado um movimento de julgamento de acordo com a tabela de movimentos do CNJ. Trata-se do julgamento sem resolução de mérito de extinção do processo por ausência das condições da ação. Porém, observe que ele foi lançado enquanto o processo estava suspenso. O ideal seria que o processo fosse retirado de suspensão antes do lançamento da sentença. Lançamento da sentença ou decisão só no processo apenso. Quando há uma decisão ou sentença em um processo apenso, válida também para outros processos a ele apensados, é necessário que o movimento de decisão ou sentença seja lançado um a um em todos os processos envolvidos. Da forma como consta nesse exemplo, a decisão anexada por meio do movimento de juntada de documento não será detectada pelo CNJ. Lançamento da sentença como anexo da audiência realizada. Neste outro caso, a sentença foi proferida em audiência e aproveitou-se do lançamento da realização da audiência para se fazer a indicação de que houve sentença. Porém, apenas essa indicação não é suficiente. A alternativa correta seria, além do lançamento da realização da audiência com sentença proferida, registrar também o movimento próprio da sentença, como neste exemplo de julgamento de procedência da ação. A ausência de lançamento ou lançamento incorreto de julgamentos, decisões ou despachos distorcem os dados estatísticos do tribunal, implicando em produtividade do magistrado subdimensionada, superdimensionamento do estoque de processos pendentes de julgamento nas metas da unidade judicial e, consequentemente, reflexo negativo no percentual de cumprimento, inconsistência nos indicadores de sentenças, inconsistência nos indicadores de decisões,
inconsistência nos indicadores de despachos proferidos, entre outros. É importante destacar que, embora para a maioria dos processos seja um movimento de julgamento que marca a resolução do litígio apresentado, há exceções. Processos de algumas classes e assuntos processuais específicos são resolvidos com movimentos da hierarquia 3, decisão, e não com a hierarquia 193, julgamento. Como, por exemplo, nos processos de autorização de viagem nacional ou internacional. É a decisão de concessão ou não do magistrado que caracteriza o julgamento desse tipo de processo. Outro caso, que é findado com movimentos da hierarquia 3, são os processos de medida protetiva. Neles, a concessão ou não da medida é o determinante para o processo ser considerado como julgado. Para os processos que são resolvidos com movimentos de decisão ao invés de julgamento, o CNJ orienta que seja utilizado o movimento 14702, incidente ou cautelar, procedimento resolvido, que se trata de um movimento residual com a finalidade de demarcar o encerramento da atividade jurisdicional em procedimentos incidentais ou cautelares, antecedentes ou não, autuados em apartado aos autos principais. Este será o movimento que o CNJ utilizará para que o DataJude considere tais processos como julgados. No sistema ProJude, a inclusão de julgamento, decisão ou despacho se dá pela tela de conclusão. Ao se inserir os dados da conclusão, deve-se selecionar no campo tipo se trata de decisão, despacho ou sentença. Na sequência, é necessário incluir o tipo do movimento conforme consta na tabela de movimentos do CNJ. Por exemplo, se o tipo de conclusão for uma sentença, o usuário deverá optar por um dos movimentos da hierarquia 193, julgamento. Ao seguir os próximos passos, salvar e concluir a etapa de inserção de conclusão. O respectivo movimento será devidamente lançado nos autos do processo. Então lembre-se, a correta utilização das classes, assuntos e movimentos processuais torna mais confiável a mensuração da produtividade das unidades judiciárias e contribui para uma melhor gestão do Poder Judiciário como um todo.